Glória a Deus. Vamos ler a palavra. 1 Pedro, capítulo 4. Pedro, capítulo 4. Os primeiros 2 versículos. Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, veja, armai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Amém. Pai Celeste, mais uma vez pedimos a ajuda e o auxílio do Espírito Santo. Que o Senhor nos ajude a trazer uma palavra que seja espírito e vida, que proceda do coração do Senhor, não apenas do intelecto do homem. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Podem sentar. Quando recebi a incumbência de trazer a palavra na vigília, orei ao Senhor sobre o que deveria falar. E me veio ao coração esta escritura. Eu gostaria de intitular a minha pequena mensagem de armai-vos com estes pensamentos. Pensamentos são armas. Amém? Pensamentos são armas. E você leva esses pensamentos, essas armas, para o campo de batalha, que é na mente. Trava-se a maior batalha jamais pelejada. É no terreno mental. Pensamentos de gratidão são armas poderosas. Dão grande vitória àquele que lança a mão nessa arma. Você conta as suas bênçãos ou acha que suas bênçãos não contam? Muitas vezes, a murmuração, a fé pequena, é resultado de memória curta. Fé pequena é resultado de memória curta. Você acaba esquecendo de como Deus te tirou do Egito, tudo o que Ele fez lá, e diante de um mar vermelho fechado, tua fé esmurece. Você esquece. Eu tirei essa expressão da passagem bíblica onde Jesus, ao subir num barco, disse: tenham cuidado com o fermento dos fariseus.
Eles pensavam, diz a Bíblia, que Jesus estava se referindo a pão, que eles não trouxeram pão. Aí Jesus disse assim: não vos lembrais da ocasião em que alimentei 5.000? Memória, não vos lembrais? Não recordais? Se eles se armassem com esses pensamentos, nós precisamos ter pensamentos corretos. São armas poderosas. Armai-vos com pensamentos bíblicos. Armai-vos com pensamentos da verdade, pensamentos escriturísticos. Armai-vos com a mente de Cristo, que contém os pensamentos da palavra. E ele disse: não recordais o que aconteceu com aquela multidão de 4.000 homens, de 5.000 homens. E então ele disse assim: como não tendes fé? Então, muitas vezes, a fé pequena é resultado de memória curta. Você acaba esquecendo, quando está diante de um mar vermelho fechado, todas as grandes maravilhas que Deus fez lá no Egito, quando te tirou de lá. Quando você está diante de um Golias, de um gigante, de um problema gigantesco, você esquece, tua mente bloqueia, e você acaba esquecendo de quando Deus te livrou do urso e do leão. E você acaba murmurando. Você não usa armas de vitória diante do problema. Pensamentos de esperança são armas poderosas. Muitas são as vezes que nós nos queixamos pelos problemas. Eu me lembro de quando passei por uma dura provação, quando perdi meu filho, há anos atrás, e eu entendi que se eu queria prosperar em meus caminhos cristãos, eu devia de crucificar uma palavrinha. Era a palavra por quê. Se você quer prosperar, crucifique seus porquês. Decidi confiar em Deus. Decidi descansar na sua onisciência. E se você não quer crucificar seus porquês, use o porquê de uma maneira certa. Use o porquê de uma maneira certa e diga: e por que não, se Deus sabe o que faz? Oh, isso não deveria acontecer. E por que não? Por que não? Se Deus é bom, se Deus é fiel, se Deus é Pai, se Deus é um Deus que protege, e sua proteção é 100%. Não há nada fora de ordem. É como a chamada, como é que é? Teoria do caos. Diz que na superfície a coisa pode parecer um caos, mas no fundo há uma perfeita ordem. É como quando você vai numa rodoviária, uma rodoviária grande, e você vê aquele formigueiro de pessoas para lá e para cá, parece um caos, aparentemente. Mas ali há perfeita ordem.
Todo mundo sabe o seu box, sua poltrona, para onde vai, se vai somente para acompanhar ou se vai para viajar. No fundo, há uma perfeita ordem. E assim é a nossa vida. Às vezes parece que as coisas estão desencontradas, mas isso não é verdade. Há uma perfeita ordem, porque o braço que controla o universo é o braço de Deus. É um braço poderoso, onipotente. É o braço de um Deus onisciente. E eu não sei o que me espera nesse 2017. Você não sabe o que te espera neste 2017, mas uma coisa é segura. Nós sabemos, diz o profeta, quem controla este 2017. Quem controla o nosso futuro. E por isso nós devemos de nos armar com pensamentos de esperança, de fé, de vitória. Armai-vos com pensamentos desse tipo. Não com pensamentos de medo. Você diz: estou passando por um inferno. Estou passando por problemas terríveis. E você às vezes olha para o ímpio e ele está ali aparentemente melhor, às vezes, do que você, na situação atual que você está vivendo. Isso aconteceu com justos como Asaf, Jeremias. Capítulo 12 de Jeremias, você encontra essa queixa de Jeremias. E você diz: Senhor, por que isso? Por que você não se arma com pensamentos de fé? Eu vou dizer uma coisa para você não esquecer. Porque o ímpio prospera. O único céu que o ímpio terá antes de ir para o inferno é aqui na terra. O único céu, entre aspas, que o ímpio terá antes de ir para o inferno é aqui na terra. E para você, crente, eu digo, o único inferno que você terá antes de ir para o céu é aqui na terra. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores. Você pode estar agora sofrendo, mas você se arma, como disse Pedro, com pensamentos de esperança, de vitória, porque você é um homem vitorioso, você é uma mulher vitoriosa. Você sabe que passará, o problema passará. Olha, você que acha que está sofrendo muito, eu vou te dizer uma coisa: se você fosse hoje, lá na porta do inferno, lá na quinta dimensão, você, irmã, e dissesse assim: quem gostaria de ocupar o meu lugar na terra? Todas as mãos de todas as mulheres que estão lá na quinta dimensão se levantariam. Aí você diria assim: espera um pouco. Vocês não sabem o que eu estou passando na terra, o inferno que eu estou passando lá, o tanto que eu estou sofrendo lá. Ou vocês não levantariam as mãos? Deixa eu contar minha história. Então você contaria a sua história.
e de como você está sofrendo, de como você está chorando, de como está sendo difícil para você a jornada, e depois faria a pergunta de novo. E perguntaria: agora que vocês conhecem a minha história e o quanto estou sofrendo na terra, quem gostaria de ocupar o meu lugar? Sem exceção, todas as mãos de todas as mulheres do inferno se levantariam. Sabe por quê? Porque lá eles estão sofrendo, elas estão sofrendo sem esperança. Mas você está aqui sofrendo, mas com esperança, com Deus. Armai-vos com esses pensamentos de que esses problemas vão passar, de que o arrebatamento está às portas, de que Cristo está voltando, de que estamos à beira do maior acontecimento da história do planeta, a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Armai-vos com pensamentos de firmeza, de fidelidade. A oração mais profunda que eu encontrei na Bíblia foi aquela feita pelo nosso Senhor Jesus na cruz. Quando ele disse assim: meu Deus, por que me desamparaste? Às vezes a pessoa diz: Deus me abandonou, e acaba abandonando Deus. Não se arma com pensamentos de firmeza, de fidelidade. Veja como Jesus disse: mesmo abandonado, ainda és meu Deus, meu Deus. Ah, se Deus me abandonou, então irei abandoná-lo. Se Deus me abandona, eu o abandono. Não seguirei mais o Evangelho. Vou embora da igreja. Deixarei os caminhos do Senhor. Você está usando pensamentos errados. Armai-vos com pensamentos de firmeza. E diga como Sadraque, Mesaque e Abednego: mesmo que o Senhor não nos livrar, não o negaremos. Amém. Até o céu deu amém. Aleluia. Armai-vos com esses pensamentos. Pensamentos são armas poderosas, mas se você tiver pensamentos negativos, depressivos, como será? Você está usando armas contra si mesmo? O que Jesus fez por nós não foi pouca coisa. Jesus foi o único filho de Deus que nasceu santo. Lembre que Gabriel disse para Maria: o santo ser que de ti há de nascer. O único filho de Deus que nasceu santo e morreu como um pecador, carregando nossos pecados. Por que ele fez isso? Para que nós, que também éramos filhos, mas tínhamos nascido em pecado, pudéssemos morrer santos e ter a esperança de um céu. Tudo ele fez por nós. E já indo para o finalzinho, eu quero te mostrar uma coisa. Quando estava
no aeroporto de Florianópolis. Eu tinha que ficar 2 horas ali, nessa nossa ida a São Paulo, há dias atrás. E fui numa livraria. E encontrei uma Bíblia, uma versão bíblica que eu não tinha. E comecei a ler. Eu tinha que passar ali 2 horas. E quando li São João 16, meu coração pulou. Pela maneira como aquela Bíblia colocou as palavras. E ali diz, nossa Bíblia diz, quando o Consolador vier. Ali dizia, o encorajador. Quando o encorajador vier. Eu disse, que maravilhoso. O Espírito Santo foi chamado de o encorajador. E quando ele vier, disse Jesus, convencerá o mundo. Agora, você tem que ter cuidado com certas palavras da Bíblia. Você não pode ler sem prestar atenção. Porque uma mesma palavra pode ter sentidos diferentes. A palavra mundo, por exemplo, se você pensa que significa a mesma coisa, cada vez que ela aparece na Bíblia, você vai ter problemas. Porque você vai encontrar numa parte da Bíblia João dizendo, não ameis o mundo, nem as coisas do mundo. E em outra parte, o mesmo João dizendo, e Deus amou o mundo de tal maneira. Não é a mesma coisa, é a mesma palavra. Mas no caso de 1 João se refere ao cosmos, ao sistema político, às modas, ao sistema do mundo. E no outro se refere à humanidade. Deus amou a humanidade. O homem, de tal forma que deu seu filho. Então diz que o encorajador chegaria para fazer 3 coisas. Primeiro, convenceria o mundo ou a humanidade de pecado, não pecados, mas de pecado, no singular. E graças a Deus ele interpreta a sua própria palavra e diz, de pecado porquanto não creem em mim. Daí o profeta diz, esse é o pecado raiz, incredulidade. Fumar, beber, etc., são atributos de uma única raiz, frutos de uma raiz que é a incredulidade. Isso se refere ao pecador, ao homem que não crê, e o Espírito Santo vem e o convence desse pecado. Hoje, isso não é para você, porque você é crente. Mas a segunda parte do sermão de Jesus é para você. Diz, e esse encorajador virá para convencer de justiça. Aí ele diz, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. Eu não entendia essa escritura. O que significa, parece que não tem nada a ver. O encorajador virá, te convencerá de justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. Mas quando estava lendo essa Bíblia, aquilo se tornou claro para mim. Vamos ver se eu consigo expressar. O encorajador está vindo, o Espírito Santo. Ele virá para convencê-los de justiça. Eu estou indo embora, para meu Pai não me vereis mais. O trabalho que o encorajador virá fazer, era eu que fazia.
3 anos e meio estive com vocês encorajando-os. Mas agora estou saindo de cena. Dá para entender? Estou indo para meu Pai, não me vereis mais. Estou saindo de cena, mas vou deixar alguém para encorajá-los. E como ele irá encorajá-los? Convencendo-os da justiça. E o que é convencê-los da justiça? Virá para exaltar a obra consumada de Jesus Cristo. E vai dizer assim para vocês, que a justiça é um dom, uma dádiva. Romanos 5,17. Pela obediência de Cristo somos justos, assim como pela desobediência de um homem nos tornamos pecadores, pela obediência de outro homem nos tornamos justos. E eu quero dizer algo ainda que soe forte. Mas isto é o que o encorajador faz, o Espírito Santo. Mesmo quando erramos, mesmo quando falhamos, ele está ali para nos convencer da justiça. Nesse momento de erro e fracasso, quando você se sente um lixo, quando você se sente abandonado, quando você se sente como que Deus nem sequer está olhando para você, nesse momento o encorajador vem e diz: não se esqueça que você é a justiça de Deus em Cristo. E dessa forma te encoraja. Ele não é o desanimador, ele é o encorajador. Armai-vos com esses pensamentos, de que não estáis sozinhos, de que Ele prometeu estar conosco todos os dias para nos encorajar. Não importam os desafios deste ano, Ele estará conosco todos os dias para nos encorajar. Você diz, naquele certo dia eu não senti a presença de Deus, mas Ele estava ali, porque Ele disse: todos os dias estarei contigo. Naquele dia, assim, parece que Deus estava distante, mas isso foi apenas uma impressão, porque a palavra diz: estou contigo todos os dias. Quer você sinta, quer você não sinta, quer esteja nublado ou faça sol, chova, você esteja deprimido, alegre, estou contigo todos os dias. Armai-vos com esses pensamentos. Use bem essas armas da milícia cristã, que não são carnais, mas poderosas em Deus. Veja como diz: para destruir fortalezas mentais. Veja que tudo que Paulo fala ali em 2 Coríntios 10 são questões mentais. Ele fala de altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Ele fala sobre entendimento sendo levado cativo à obediência de Cristo, não a Cristo, mas de Cristo. Esse já é outro assunto. E assim sucessivamente. É batalha mental. Use armas, pensamentos corretos na batalha mental, na maior batalha jamais pelejada. E para finalizar, eu quero que você abra comigo em Deuteronômio 28. Eu finalizo aqui. Poderíamos emendar com a escola dominical se houvesse, né? Olha que coisa maravilhosa. Quando eu vi isto, irmão, que coisa maravilhosa. Deuteronômio 28, nós temos um capítulo inteiro falando sobre bênçãos e maldições. Preste atenção. Os primeiros 14 versículos falam sobre bênçãos. Agora, para falar sobre maldições,
vai do versículo 15 ao 68. 14 versículos para falar sobre bênçãos. Mas quando vai falar sobre maldições, vai do 15 ao 68. E com esse detalhe, as maldições são progressivas, elas vão aumentando. Diz, vai acontecer isto e aquilo. E se você não se arrepender, aí aumenta. Vai acontecer isto e aquilo. E se você ainda não se arrepender, Israel, vai acontecer isto e aquilo. E você vai acompanhando a leitura e aquilo só vai crescendo. Cada vez pior, cada vez pior, cada vez pior. Até que chega ao clímax de todas as maldições, que é no último versículo. Quer ler comigo? Esta é a pior de todas as maldições, o clímax de todas as maldições. E o Senhor te fará voltar ao Egito em navios, pelo caminho de que te tenho dito, nunca jamais o verás. E olha só, e ali sereis vendidos por servos e por servas aos vossos inimigos, mas não haverá quem vos compre. A pior de todas as maldições. Aqui a maldição atingiu o seu clímax. Diz, você estará tão baixo, que mesmo que você se ofereça como um escravo, não haverá quem compre você. De tão miserável, de tão baixo. Mas sabe o que Deus disse ao meu coração? Ele disse assim, você é esse homem. E eu posso dizer, você também é este homem aqui. Você é esta mulher aqui, que ninguém quer comprar, mas sabe o que ele disse ao meu coração? Meu filho comprou. Aleluia! 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 Ninguém queria comprar, mas ele veio e nos comprou. Eu costumo dizer assim para os pecadores: sabe por que Jesus morreu por você? Porque ele não suportava a ideia de viver uma eternidade sem você. Deus te abençoe. Amém.